Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais uma saia. Hoje a 1, a 2 e a 3 está abaixo na descrição se você não viu. A série de saia que eu estou fazendo é sem modelagem, super simples, para iniciante começar a cortar e costurar. E a de hoje é bem iniciante e com a dica no zíper, que eu ainda não tinha dado aqui no canal e eu não vi ninguém dando essa dica. Você que não tem pé nenhum especial para zíper, você costura até sem ele. Acredite em mim, hoje você vai costurar o seu zíper. O look festa além da dica do zíper, o look é festa econômico. Seção de tecido de promoção festa. Na seção festa tem promoção, compre seu tecido, o meu custou 18, mais um de zíper. Então com R$19 eu vou fazer o look de hoje, festa. Lembrando que o modelo pode ser um tecido estampado e você ir na padaria lindamente comprar o seu pó ou passear no dia a dia. Já quando você pega o mesmo modelo e coloca no tecido festa, como eu fiz hoje, você não vai na padaria, né, gente? Você vai numa festa e curtir suas festas de final de ano. Um sapatinho, uma bolsinha e você está prontinha e exclusiva para curtir as suas festinhas. E se gostou, já deixa o like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você não perde as próximas saias que vem por aí. Porque eu ia parar na quinta, mas eu pretendo fazer mais umas 2 ou 3, tá bom? E eu espero que vocês gostem do look de hoje, porque é econômico, vai ficar lindo, que eu ainda não terminei, estou terminando. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque além de muito, muito fácil, é econômico. Aqui está o meu tecido. Esse tecido aqui a gente vai fazer com 1,70 m. E esse tecido aqui ele é encorpado quando você vê a sua promoção, porque esse aqui foi promoção. É um tecido encorpado, esse tecido que para, que enche, que faz a saia ficar armada. Não é nada de crepe nem musseline, que é muito leve. Nem um tecido leve não vai ficar muito bonito. É bom um tecido assim, ó, bem encorpado. Esse aqui ele é um acetinado e ele tem um dourado aqui por cima. E ele é, o trabalho dele aqui dos desenhos, é tudo em relevo. Não sei se dá pra vocês verem, mas tem um relevozinho. E aqui dá pra vocês verem também, ó, como que é. Tá vendo? Encorpado, que vai fazer a sua saia ficar armada. Olhou, tem cara de festa, então é esse tecido que você vai usar. Então aqui eu estou trabalhando com promoção, né? Primeiro, o que a gente vai tirar a parte da saia. Eu vou fazer... Aqui, ó, o tecido está dobrado e aqui é o comprimento do tecido. E eu vou fazer a parte da frente aqui com 65. Aí, se você quiser mais, né, você vê o comprimento que você quer. Vou cortar aqui. Eu gosto de cortar dobrando, que eu acho mais fácil. Ou então, se você marca com giz, o mesmo valor. Então, este comprimento aqui, dobrado, vai ser a parte da frente. Aí eu vou tirar outro com um tamanho um pouquinho maior que a parte de trás. Aqui eu já cortei a parte de trás, que é outra quantidade, só que aqui eu cortei com 65 e este outro aqui, o comprimento eu fiz com 70, tem 78 aqui. Aqui tem 65, aqui tem 78. Aí o comprimento, se você quiser a parte de trás mais comprida, mais caída, aí você faz maior, tá? Vai de gosto. Então, essas duas partes aqui vai ser a parte da saia. Frente e costa, a gente já deixa aqui. Agora a gente vai tirar a palhinha da parte frente e costa. A parte de trás, a gente, aqui ó, no tecido dobrado deste lado aqui, você dobra a saia na parte de trás. Uma saia reta que você tem aí. E eu vou colocar aqui até a linha do quadril. Deixa eu ver o tanto que eu vou colocar aqui. Vou fazer com 18, tá? Aqui é a altura.
Corta aqui para tirar a orelha aqui. Corta aqui com um de margem de costura. Aqui tem pence, eu vou fazer pence na pala, então eu vou aumentar tipo aqui uns 5. E aí eu venho e corto aqui, porque a gente vai fechar a pence aí, já vai dar aquela curva. Deixa 2 de margem de costura, tá? Na lateral. Depois a gente vai fazer o formato aqui de baixo. Primeiro, deixa desta forma aqui, aqui é a lateral. Eu sempre gosto de marcar para me saber exatamente onde está a parte da lateral. Agora, você dobra o tecido e corta a frente. A frente é menor, tá? Eu vou virar aqui. Parte frente. Saia dobrada, dobra na dobra. Deixa eu puxar um pouco mais aqui. Não tem pence, então eu vou cortar aqui só com 2 de margem de costura. Aqui eu vou seguir o formato da saia, é um pouco curvado a minha saia. Deixa eu deixar bem retinho aqui, que entortou. Pronto. Aqui eu não cortei ainda, vou pegar a parte costa. Ó, a marquinha aqui, ó, da lateral. Então, lateral com lateral, eu vou posicionar aqui. Frente e costa, aí eu vou acertar a parte de baixo. Vou acertar aqui na parte de cima, eu vou deixar com 12. Aí eu marco aqui. E aí eu venho recortando aqui, deixando a parte de trás mais comprida. Ó, venho aqui com giz. Terminando em nada, tá vendo? Bem fininho aqui, ó. Deixa eu começar daqui pra ficar bem certinho. Ó, fininho, aí vai. Até aqui. Pronto. Então, fica neste formato. Deixa eu tirar aqui a parte de baixo que não foi. Aí fica assim, frente e costa, e é desta maneira que vai ser costurada. Agora, você pode tirar mais uma vez esse aqui e mais uma vez esse aqui para fazer o forrinho da pala da frente e da parte de trás, tá? Com o mesmo tecido ou outro tecido que você tenha. Vamos começar costurando aqui na parte da frente, parte da cintura lateral, e aqui é onde a gente vai colocar o franzido ou preguinhas que você queira, a prega macho ou splissado, como você desejar. Vou fazer franzido porque, além de estar usando muito franzido, eu vou fazer da maneira mais fácil, que eu acho que todo mundo consegue costurar. Então, você vai pegar aqui sua palinha, vai pegar aqui a parte da frente e vamos tirar aqui na lateral uns 3 dedinhos aqui, já está bom, tá? E vai terminando em nada até a ponta. Esta parte aqui, ela fica com acabamento melhor aqui na lateral, ela fica mais aberta. Se você deixar ela reta,
ela vai ficar com formato reto e não vai ficar muito bom não. E assim ela vai em evasê, vai ficar melhor, tá? Faz isso na outra parte também. Então, o que você vai fazer, que você vai abrir, vai na máquina. Passa uma costura, puxa e franze ou franze direto na máquina. Depois que você franzir, a gente vai costurar aqui na palhinha. Antes de costurar a pala, você pode também costurar a pala e depois franzir tudo e depois posicionar. Mas eu acho que desta forma aqui também dá muito certo e fica com a costura melhor, o acabamento. Então vamos franzir e aplicar aqui. E da mesma forma vamos fazer a parte de trás. Só que a parte de trás primeiro a gente vai colocar zíper, aí depois sim que a gente costura. Está preparado já a parte da frente. Agora a gente vai fazer aqui a parte costa. Aqui o forrinho que eu tirei foi com outro tecido, assim vocês conseguem ver melhor. Então a gente vai colocar primeiro o zíper, né? Zíper, quer colocar um invisível, sabe colocar? Coloque. Não sabe, então vamos colocar da maneira mais fácil, para quem tem medo de zíper. Lembrando que é uma peça mais formal, então o zíper tem que estar muito bem colocado. É a mesma maneira de costurar que eu costurei naquela outra saia jeans, que eu vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo. Só que lá o zíper fica todo à mostra, e aqui nesta peça ele tem que ficar tão escondido quanto o zíper invisível, só que ele vai aparecer a serrilha aqui. Aí tudo bem, pode aparecer, o que não pode é ficar muito zíper do lado de fora. Então, quanto mais juntinho aqui, mais delicado e mais bonitinho fica o seu zíper. Então, aqui você vai vir aqui costurar
desta forma. Você vai virar aqui e costurar essa primeira parte aqui, costura. Põe um pouco mais pra cima aqui. E aí, pra gente costurar, você pode ter um pezinho de costurar zíper e usar, que aí ele fica bem no cantinho. Mas vamos trabalhar com quem não tem nada nesse momento e quer costurar juntinho. Então, vamos fazer de uma outra forma quando você não tem pezinho. Quando você não tem pezinho, você pode pegar uma régua, um pedacinho de pasta ou qualquer coisa que você tenha. No caso aqui eu tenho um pedaço de pasta, aí eu dobrei aqui, ó. E vamos colocar aqui para costurar sem o pezinho, já que você não tem nenhum tipo de pezinho para te ajudar. Vem aqui e tira o pezinho da máquina, tá? Tirou. Pega aqui e coloca bem pertinho da serrilha aqui. E aí você vai e costura. Deixa eu levantar aqui. Abaixa aqui o pé, mesmo sem estar sem pé, você abaixa. Isso aqui faz você guiar o zíper e você conseguir ver que está bem pertinho mesmo. Depois corta o excesso. Aí você costura agora, você tira aqui. Volta. Aí está aqui, ó, bem juntinho, tá vendo? Olha, ficou bem pertinho mesmo. Aí você pega a outra parte, deixa eu pegar aqui, e faz o mesmo, tá? Vem aqui, aí você vem para este lado, aqui, alfineta, vai colocar este lado aqui e vai lá e costura. Aí você acha assim, ah, porque tá sem pezinho não costura? Costura assim, gente, olha, fica bem costuradinho, ó. Olha, fica bem pertinho mesmo, tá vendo? Ele vai ficar apenas aparecendo só a parte do zíper mesmo, e o tecido vai ficar todo embutido. Isso aqui é uma forma maravilhosa de costurar, mesmo que você não tenha nenhum tipo de pezinho. Agora que costurei aqui, ó, já fiz uma pence e vamos fazer a outra pence. Dobra aqui ao meio e faz sua pence. E é aqui que você pode aumentar ou diminuir a pence para que fique boa na sua cintura. Aqui tem o e-mail, começa e vai terminando fininho. Aí fica aqui, aqui está as duas pences. Faz também na parte do forrinho, eu fiz aqui. Agora a gente aplica aqui. Lado do avesso, ó, direito com direito aqui. Direito com direito aqui.
Aqui você abre o zíper, fica mais fácil de costurar. Puxa aqui, ó, o zíper para cá. Posiciona aqui em cima. E aí você costura em cima do zíper. E aqui, costura, costura. Aqui eu já coloquei o pezinho. Não precisa ficar sem pé, não. Costurou aqui, agora costura aqui em cima. Para costurar aqui em cima, você abre, aí você vira o zíper. Assim. Aí ele tem que ficar nessa posição. Aí você vem aqui e segura o zíper deitado assim, que senão quando você voltar ele não vai ficar com uma boa posição. Tem que ser assim, deitadinho, ó. Agora sim, você pode passar a costura. Aqui você vira. Puxa aqui o cantinho. E aí, ó, ele fica bonitinho, ó, já com o cantinho bem certinho. Olha o outro lado. Fica um bom acabamento. E aqui você passa um pesponto, tá? Se você passa um pesponto aqui, ó, costurando aqui até onde der, é melhor para encaixar e ele ficar bem assentadinho. E agora é só fazer o outro lado da mesma forma. Primeiro costura o zíper, depois faz a mesma viradinha aqui do zíper e costura em cima. Pronto, eu costurei aqui. Aqui você fecha o zíper. Corta aqui o excesso. Franze a parte de trás. Eu já franzi aqui. Faz a mesma coisa que você fez na frente. Vai posicionar aqui. Vira, alfineta. E vamos passar a costura. Aqui, ó, terminei de costurar. Passa um viés, eu fiz com viés, overlock, zigue-zague, o acabamento que você preferir. Então aqui já está colocado. Agora você vai pegar a frente e costa. Aqui na parte costa, em vez, o meu, não, aqui eu costurei junto, né? E aí fiz o acabamento. Aqui costurei separado. Então você vai dobrar aqui. Passa overlock, o zigue-zague. E este aqui vai ser o acabamento da parte da frente. Depois que eu costurar as laterais, aí eu faço um pesponto. Então aqui a gente vai colocar frente e costa, direito com direito e costurar as laterais. Você pode vir aqui costurar desta forma aqui, costura e faz acabamento, ou faz da maneira que eu mais gosto, que é sempre fazer embutido, que fica um acabamento melhor. Pega aqui a parte da frente, dobra aqui, joga aqui em cima e costura até embaixo. E a outra lateral da mesma forma, tá? Alfineta que fica na posição. Pronto.
Pronto, ó, costurei até embaixo. Aí aqui você já pode puxar. E aí, ó, fica costurado com acabamento, ó, como fica bonitinho. Fica bem encaixadinho. Ou faz daquela outra forma, se você achar mais fácil. E aqui você faz o acabamento. O outro lado eu fiz a mesma forma. Costurei, puxa, acabamento já fica aqui. E já fiz o acabamento aqui com viés bem pequenininho. E depois que você fizer o acabamento, deixa eu virar aqui na frente, aí fica aqui, né, aberto. Aí você pode passar um pesponto bem na linha da costura pra ficar firme. Você pode fazer todo, mas eu aconselho só fazer um pouquinho aqui, uns 10, 15 centímetros aqui, que fica melhor. Deixando isso aqui vaguinho, é bom pra depois entrar, puxar e apertar e soltar. Mas não costura por aqui não, tem que ser no lado direito. Que é aqui na frente, né? Pra não ficar assim, ó, saindo, então. Primeiro você passa ferro, que é mais prático, tá? Ele fica mais no lugarzinho. Aí você vem aqui, alfineta, deixa bem certinho aqui. Abre aqui o zíper pra facilitar. Vai na máquina e passa a costura bem aqui, ó, bem entre um franzido e a pala. Passa a costurinha até aqui, mais ou menos. Daí ele já fica preso e fica bem assentadinho, não vai sair. Aí feito isso, depois que você fez acabamento, a gente vai consertar a barra. A barra você sabe que ficou irregular, né? Então a gente vai agora acertar. Maior e menor a gente só vai arredondar. A parte de trás é maior, aí eu vou, tiro esse biquinho aqui e na frente você vê o tamanho que você quer. Eu já medi em mim, marquei aqui esse tamanho aqui que eu quero. Então aqui é só cortar e fazer a barrinha, aí a saia já vai estar prontinha. Igual aqui, lateral com lateral. E aí é só fazer a barra bem fininha. Aqui é a parte que eu tirei da frente, porque eu deixei mais curtinha. Aí fica assim, e maior na parte de trás. Agora a gente só embanha. Eu posso embanhar bem fininho ou mais largo, depende de como você queira. Você pode colocar também crinol. Pronto, gente, olha como ficou a sainha. Já fiz a barrinha mais comprido atrás, curtinho aqui na frente, então gostei desse comprimento. Aproveitei o restante do tecido e fiz um cropped. Esse cropped a gente já fez aqui no canal. Ele é vazado e tem um lacinho lá atrás. Se você quer ver detalhes, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou fazer o Reels lá no Instagram pra você ver ele todinho, tá? Assim, linda e dica. Coloca um sapatinho bonitinho, uma bolsinha exclusiva e pronto, você está prontinha para curtir sua festa. Look econômico, bem promoção, mas é exclusivo, só seu. Então, gostou? Obrigada pela companhia de hoje. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!